Boa noite, irmãos, graça e paz. Enquanto vocês vão se organizando por aí, Vanildo e eu faremos agora um momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Primeiro nós vamos começar com o nosso momento infantil, para matar um pouco a saudade das nossas crianças. Esse cântico muito conhecido, muito querido de todos. Quando o inimigo vier bater a nossa porta. O que é que nós devemos fazer? Tente cantar conosco, é assim, Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo, eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para os céus, penso em Jesus e digo, eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. E agora esse cântico que é um tradicional da nossa igreja. Nesta hora feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nós vamos agora curvar as nossas cabeças e vamos orar com a nossa irmã e esposa Vanilda. Oremos. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por mais essa noite, pela semana que hoje se inicia, Senhor Deus. Nós te suplicamos as tuas bênçãos para as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor esteja abençoando a todos os irmãos da nossa igreja, Senhor. A todos aqueles que estejam precisando de Ti, Senhor, seja em qual for a sua necessidade, Senhor Deus. Nós te suplicamos ainda que o Senhor esteja curando, sarando o teu povo, Senhor, que tem sofrido, Senhor Deus, que tem lutado com diversas situações, mas o Senhor que é poderoso, que é rico e que é misericordioso, pode, ó Pai, nos sarar, nos curar de todos os males. Te pedimos, Senhor Jesus, que agora que será realizada a leitura e a meditação da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações e que nós possamos sentir cheios da Tua Palavra, meu Deus, Amém. E que possamos colocá-la em prática no dia a dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque tudo que o Senhor faz por nós é bom. Em Teu nome que oramos agradecidos. Amém. Amém. Senhor. Irmãos, não deixem de orar durante a semana pelo nosso alvo de oração e também pelos nomes que estão aí no boletim da nossa igreja. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Assim diz: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo. Meus queridos, eu quero
compartilhar com vocês nesta noite sobre um assunto que tem agoniado e afligido muitas pessoas nesses dias de combate ao inimigo invisível que atende pela alcunha de coronavírus ou Covid-19. A nossa tarefa, ou melhor, o tema desta noite, é mais uma pergunta. O que é o medo? Como vencer o medo? Você já sentiu medo alguma vez? Com certeza, todo mundo já teve medo de alguma coisa. Os profissionais da área, eles já conseguiram catalogar 392 tipos de medos. Dos mais simples aos mais absurdos, como por exemplo, medo de aranha, medo de altura, medo de andar de bicicleta, medo de avião, medo de barata, medo de falar em público, medo de falar diante das câmeras. Qualquer tipo de medo é possível ao ser humano. Eu, por exemplo, eu só vou falar aqui no grupo, eu sei que vocês não vão compartilhar com ninguém, mas eu corro léguas de uma cobra. Interessante que quanto mais eu corro, maior é a sensação de que ela vai dar o bote e me alcançar. Então eu continuo correndo, correndo e correndo. Na verdade, meus irmãos, ainda está para nascer uma pessoa que nunca sentiu um lampejo momentâneo de medo em sua vida. Mas o que é o medo, pastor? Vamos dizer que o medo é uma moeda de dois lados. Todos nós sabemos disso. Toda moeda tem dois lados, cara e coroa. Só que ao invés de cara e coroa, nós vamos chamar essa moeda medo da seguinte forma. Ela tem o lado bom e tem também o lado ruim. Primeiro, o lado bom dessa moeda chamada medo é, na verdade, um presente que Deus bondosamente infundiu dentro de nós. Pois ele funciona como uma espécie de alarme para nos manter a salvo do perigo. De maneira que sem esse alarme necessário e instintivo, o ser humano não conseguiria sobreviver, pois é ele que nos ajuda a manter distância de coisas, situações, lugares e até mesmo de pessoas que podem nos ferir. Então Deus, sabiamente, ele impôs este alerta para que possamos fugir de coisas que podem trazer grandes prejuízos às nossas vidas. Por que Deus fez isso, pastor? Porque Deus infundiu em nós esse medo necessário. Deus fez isso porque Ele nos ama. Deus fez isso porque Ele se interessa por tudo que acontece conosco e com o nosso bem-estar. Um grande pastor, ele disse que o medo bom é como se fosse uma cotovelada de Deus tentando falar conosco. Tipo assim, acorda, tá na hora, cuide da sua saúde, cuide muito bem da sua espiritualidade e assim por diante. Neste mês de maio, eu digo isso com muita gratidão a Deus, eu completei 14 anos de sobrevida, desde aquela cotovelada do infarto que eu tive em 11 de maio de 2006. Irmãos, de lá para cá, eu sempre ouço e sinto Deus dizendo, Nerivaldo, cuide da sua diabetes. Nerivaldo, ó, cuida do seu coração. Tira um tempinho para você. Nada de sedentarismo, mas também nada de exagero. Irmãos, eu li um livro, na verdade eu li e reli, do pastor Jeremias. Ele diz, o tema do livro é Andando de Tanque Vazio. Ele fala do perigo de se andar com pouco combustível no tanque da vida. Eu já me senti assim, e não foi só uma vez.
por várias vezes, literalmente tentando pastorear vocês, tentando liderar a minha família de tanque vazio, sem ter o que partilhar, meus irmãos. Então, nesses momentos de tanque vazio, que é comum a todos nós, principalmente nos momentos de descuidos, eu recebo as cotoveladas de Deus dizendo assim: meu servo, não temas. Não temas porque eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim e verás o meu poder. Meu servo, se você não se cuidar, você jamais encontrará tempo e autoridade para cuidar de alguém. Pois quem não se cuida e quem não se deixa cuidar, não sabe como cuidar de alguém. Aí, meus irmãos, eu digo, benditas cotoveladas de Deus, pois elas sempre me trazem de volta ao lugar de onde eu nunca jamais deveria ter saído. Juntinho de Deus. Então vocês estão me entendendo, irmãos? Se eu tenho medo do estrago que a diabetes pode causar na minha vida, eu vou dar uma atenção muito especial a ela. Eu vou visitar o médico regularmente. Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para evitar esses estragos. E assim por diante, irmãos. Então, este é o medo bom. Este é o medo necessário. Mas olhe para mim e seja sincero. De vez em quando, você não sente uma dorzinha na sua costela? Você já parou para pensar que pode ser o cotovelo de Deus chamando você, ou chamando a sua atenção para alguma coisa, ou querendo trazer você de volta, ou tentando despertar algo que já tenha morrido dentro de você? Pense comigo. Em que situação, mormente, uma esposa, na hora do culto, na igreja, dá uma leve cotovelada no marido? Em quais situações? Vamos imaginar alguma delas aqui. Primeiro, é quando ele está clicando no seu celular. Ela dá uma cotovelada e aquela cotovelada diz assim: pare com isso. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Ou acorda, chegou a hora de devolver o dízimo. Não adianta fingir que está orando. Fique esperto. O pastor vê tudo lá do púlpito. E assim por diante. Não é verdade? Não é assim que acontece? Pois bem, Deus usa desse mesmo expediente para nos dizer coisas semelhantes. Invista no seu casamento. Não desista do seu cônjuge. Não abra mão da sua igreja e da sua família. Não abra mão do seu filho. Cuide da sua espiritualidade. Pare de viver no limite. Pare de brincar com fogo. Afinal, quem brinca com fogo acaba se queimando. Vede prudentemente como andais, não como néscio, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Cuide-se, para que os seus planos sejam coerentes com os meus planos para a sua vida. Esse lado da moeda, meus irmãos, da moeda do medo, sentido alerta, é muito bem-vindo. E foi Deus quem o colocou em nós. Mas, lamentavelmente, há também o outro lado dessa moeda chamado medo, que é o medo doentio, o medo patológico. E este medo, diferentemente do medo bom, ele funciona como uma espécie de prisão invisível, que congela até a alma do indivíduo. E muitos têm sido vitimados por esse tipo de medo, que tem por meta escravizar a pessoa e levá-la aos troncos das senzalas da vida, e machucá-la e humilhá-la, chicote nele, espora nele, ferrão nele, e assim por diante. Muitas pessoas, muitas estão presas nesta masmorra do medo servil,
que funciona como uma espécie de carrasco em nossas vidas. Tem gente que tem medo de ir, tem gente que tem medo de vir, tem gente que tem medo de sair de casa, mas tem gente que morre de medo de ficar sozinho dentro de casa. Tem cônjuge que sofre com medo de que o seu parceiro irá trocá-la por uma outra pessoa mais nova. Tem pai sofrendo com medo de que o filho vá se afastar de Deus e da sua igreja. Tem gente morrendo de medo do coronavírus, de que o corona vai dizimar toda a sua família. Medo de se comprometer com alguém ou com alguma coisa. Medo de viver. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo até da própria sombra. Então olhe para mim. Você não nasceu com esse tipo de medo. Um medo escravizante. Esse medo ele foi aprendido e foi imposto a você ao longo da vida. Por exemplo, eu li sobre uma mulher riquíssima e belíssima também, que ficou 50 anos vigiando um câncer de mama, que ela nunca chegou a tê-lo. Sabe por quê? Porque era hereditário na sua família. 50 anos vigiando um câncer que nunca chegou a ter. Por causa desse medo doentio, medo carrasco, escravizante, essa mulher deixou de curtir a vida. Ela deixou de desfrutar dos melhores anos da sua juventude. Ela morreu aos 70 anos de idade. Você quer saber como foi que ela morreu? Pois bem, a porta de um aviãozinho desse que faz combate nas lavouras se soltou no céu, nos céus da sua fazenda, e veio direto na cabeça dela. Ela estava na varanda da sua fazenda, vigiando aquele câncer por 50 anos. E aquela porta caiu sobre a sua cabeça e ela morreu ali mesmo. Sentada na varanda da sua fazenda, belíssima fazenda, vigiando um câncer que nunca chegou. Então esse tipo de medo é uma desgraça, meus irmãos. Ele absorve a nossa energia, a nossa capacidade produtiva e nos deixa literalmente paralisados, engessados para a vida. Tem gente que morre de medo de ficar solteiro. E tem outros que morrem de medo de se casar. E tem aqueles que se casam e agora morrem de medo de contrair um novo matrimônio, porque acham que vai ser tudo a mesma coisa. Fracasso em cima de fracasso. Então vai entender o ser humano? Eu devo admitir, irmãos, que antes de conhecer a Cristo, eu era uma pessoa extremamente medrosa. E eu não tenho vergonha de dizer isso. E admito que ainda hoje, muitos desses meus velhos medos, muitos tentam vir à tona e tentam me assombrar novamente. Mas pastor, o cristão zeloso e fiel, ele sente medo? Sim. O nosso representante Adão sentiu medo depois de desobedecer à ordem de Deus. E qual foi a primeira coisa que Adão fez? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 10, responde. Ele diz, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Olha só, depois de desobedecer, de pecar contra Deus, o que ele fez? Escondeu-se. Por que ele se escondeu? Ele responde, ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Irmãos, não era para ser assim. Então medo faz parte da nossa constituição decadente por causa do pecado. Moisés, o maior líder de Israel, após matar o egípcio com suas próprias mãos em defesa de um contemporâneo, ele teve medo de Faraó e se escondeu por 80 anos no deserto. Elias, um gigante como profeta de Deus, depois de matar todos os profetas de Baal, derrubar todos os postes ídolos, com medo da mulher de Acabe, Jezabel, a Bíblia diz que ele entrou, escondeu-se no interior de uma caverna e com medo
ele pediu a morte para si. Davi, homem segundo o coração de Deus, um guerreiro valente, ele teve muitos medos, meus irmãos, inclusive do seu próprio filho Absalão, que queria matá-lo, e por vezes Davi precisou fugir para o deserto. Então, se você entende que esses personagens eram crentes, homens dos quais o mundo não era digno, então eu posso responder a sua pergunta. Sim, o cristão também é tentado a se deixar dominar por esta face escura do medo. E não peca por ser tentado, e sim por se deixar escravizar por ela. Porque esse tipo de medo é inimigo declarado da verdadeira fé. Mas a pergunta é a seguinte: temos motivos para ter esse tipo de medo? Esse medo que nos põe à margem da vida, assustados com tudo e com todos? É claro que não, meus irmãos. Podemos vencê-lo, pastor? É claro que sim. Só o cristão tem o contrassoro no combate ao medo servil. Só o cristão tem o anticorpo para matar o vírus do medo. Repita comigo. Coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de seguir em frente, apesar do medo. Eu vou repetir. Coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de seguir em frente, apesar do medo. Conta-se a história engraçada de um ratinho muito medroso, mas era muito medroso mesmo. E um mágico do circo teve uma brilhante ideia de transformar aquele ratinho em um grande gato. Mas ele continuou triste e morrendo de medo do cachorro do vizinho. Então o mágico decidiu transformá-lo num leopardo, um grande leopardo. E ele continuou cabisbaixo e batendo os dentes de medo dos caçadores da cidade. Então, por último, o mágico transformou em uma girafa. Aquela enorme, gigantesca girafa, maior de todos os animais, o mais alto. Aí piorou tudo. Foi aí que a girafa se trancou, literalmente, dentro da sua casa, do quintal da sua casa, com medo dos fios elétricos. Então o mágico chamou a girafa e disse: nada do que eu faça irá mudar ou superar o seu medo. Nada do que eu faça irá ajudá-lo a superar o seu medo, porque você, dona girafa, só tem coragem de um rato e de nada mais. Olhe para mim. É preciso ter coragem. E não só coragem, mas vontade, disposição para romper com esses malditos medos que a vida tenta nos empurrar goela abaixo. Porque esse tipo de medo é escravizante e ele funciona como uma espécie de covardia. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele deixa isso muito claro. Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, e sim de amor, de devoção e de poder. E na lista das pessoas que ficarão fora do reino dos céus, a Bíblia deixa isso muito claro, que os covardes não entrarão nos céus, eles ficarão pelo lado de fora. Irmãos, queridos irmãos, perigos todos nós enfrentamos, desde o levantar até o pôr do sol. Mas você precisa saber de uma coisa muito especial. Deus não criou você para viver enclausurado, acovardado. Você não é um camundongo. Você não é um rato. Dentro de você está o espírito do leão da tribo de Judá. Então, meu querido, levante a cabeça e, como leão da tribo de Judá, enfrente os seus medos. Na troca de comando do povo de Israel, que agora seria liderado por Josué,
jovem Josué, sucessor de Moisés, Deus disse ao seu servo Josué: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas. Sê forte e corajoso, não temas. Meus irmãos, uma vida vitoriosa, ela passa obrigatoriamente pelas estradas da devoção, da disciplina e da santidade diária. Essas ferramentas, elas geram poder no nome de Jesus para o crente triunfar sobre os seus mais estranhos e absurdos medos. Mas você poderia perguntar: pastor, como vencer os meus medos? Anote aí. A receita é muito simples. Primeiro, confie no Senhor de todo o seu coração. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Confie no Senhor. Mantenha-se firme no caminho da fé. A despeito de, continue louvando e adorando e engrandecendo o nome do Senhor Deus. Por causa de e não por causa. Apesar de e não por causa de. Continue louvando a Deus. Continue sendo grato a Deus. O rei Davi, o homem que passou por grandes experiências, passou por muitos medos, tipos diferentes de medos, ele cantava assim: não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e os montes se estremeçam, Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Davi continua dizendo: esse Deus quebra o arco, despedaça a lança, ele queima os carros no fogo e põe fim à guerra, ele é fortaleza, ele é socorro bem presente nas horas do medo. Ele é socorro presente na hora do medo, do temor. Você que está excessivamente assustado com o coronavírus, e eu entendo você, a ponto de deixar de viver por causa desse vírus, sinta agora a cotovelada de Deus falando ao seu coração: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sinta a cotovelada de Deus falando a você agora: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão fiel. Eu estou com você. Veja que Deus não está dizendo: eu já estive com você em meus braços, quando você era fiel dizimista, quando você era fiel aos trabalhos da igreja, assíduos a todos os trabalhos. Não é nada disso, irmãos. Deus não faz esse tipo de barganha conosco. Não é isso que ele está dizendo. Ele está afirmando: eu estou com você. Aconteça o que acontecer. Você pode mudar, mas eu não. O grande autor C.S. Lewis disse o seguinte: não há nada que você deixe de fazer que faça Deus te amar menos. Mas por outro lado, não há nada que você faça que faça com que Ele te ame mais. Porque o amor de Deus por você, por mim, por nós, é um amor imutável. Ele não sofre variações. É um amor eterno. Um dos versículos mais ricos, mais lindos das Escrituras, também se encontra aqui em Isaías capítulo 49, versículos 14 e 15. Mas Sião pergunta: o Senhor se esqueceu de nós? E Deus responde: acaso pode a mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça dele? Mas ainda que esta mulher venha esquecer-se do filho, eu nunca me esquecerei de ti. Por esta razão, queridos, nós não temos por que temer. Nós não temos por que andar assustados com ETs, pé grande, chupa-cabra, gigantes fictícios. Meus queridos, a Bíblia mostra isso. Nem coisas do presente, nem do futuro, nada pode nos intimidar
e nos fazer acovardar diante da vida. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. A Covid-19, ela é preocupante? É. Sem dúvida. Ela infunde medo no cristão? Sim. E o cristão peca por sentir medo da Covid? Não. O que nós não podemos permitir é que esse medo nos domine, nos escravize. Ele não pode triunfar sobre nós. Então faça a sua parte. Siga corretamente todas as orientações médicas e também das autoridades. Firme a sua confiança em Deus e continue vivendo, meu querido. Continue vivendo. Não se enterre antes da hora. Porque tem gente que já se enterrou antes da hora. Pelo contrário, procure entender esse momento de pandemia mundial como uma cotovelada de Deus tentando chamar sua atenção, tentando chamar nossa atenção, tentando nos atrair para Ele mesmo. Tente interpretar essa cotovelada de Deus como um megafone da dor para despertar em nós um mundo morto, coisas que já tenham sido sepultadas, enterradas, mas que Deus quer trazer à tona novamente, quer trazê-las de volta. Eu gostaria de parafrasear aquele primeiro cântico que eu entoei com a minha esposa, que as nossas crianças amam tanto, quando o inimigo vier bater as nossas portas. Parafraseando, ele vai ficar assim, ó. Quando o inimigo, o medo, a sua porta bater, dizendo que a Deus você não precisa obedecer, olhe para o céu e diga: eu tenho a força do Cristo que venceu na cruz e levou sobre si todos os meus medos, todos os meus temores. Irmãos, eu concluo esta mensagem com a oração do rei Davi. Quem sabe um dos campeões dos medos, de todos os tipos de medos. Mas esse homem fazia de tudo diante de Deus. Ele lutava diante de Deus para nunca se deixar dominar, escravizar por nenhum tipo de medo. Na oração dele, no Salmo 34, de 4 a 8, ele orou assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E ele então diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feche os seus olhos agora. Por favor, com muito respeito, com muita reverência. Feche os seus olhos para um momento de reflexão. O que levar desta mensagem para a sua vida? Feche os seus olhos, por favor. Meu querido, não importa o tipo de medo pelo qual você está passando agora. Pode ser medo simples, medo contextual, pode ser medo sentimental ou medo espiritual. Você precisa saber que o inimigo, ele usa o medo em dose exagerada para aprisionar as pessoas. Portanto, firme a sua fé e a sua esperança no amor de Deus. Porque Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele disse que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo, todos os medos. Aquele que vive aprisionado pelo medo, qualquer tipo de medo, Paulo afirma que essa pessoa ainda não foi aperfeiçoada no amor de Deus. Porque o amor, ele lança fora, ele literalmente expulsa todos os medos de dentro de nós. Querido Deus, meu amado e eterno Pai, todos nós sofremos. Como eu disse no começo da nossa mensagem, ainda está para nascer, e nós sabemos que isto é impossível, uma pessoa que nunca tem experimentado um lampejo momentâneo de medo em sua vida. Pode ser um medo simples, pode ser um medo existencial, um medo sentimental ou um medo espiritual.
Não importa o tipo de medo, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, que nós possamos ter essa consciência, que possamos conscientizar pela ação do Teu Espírito Santo, de que dentro de nós está o espírito do leão da tribo de Judá, e não o espírito de um camundongo, de um rato. Por isso, Pai, nos dê força em Cristo Jesus, para superarmos, para vencermos, para triunfarmos sobre todos os nossos medos. Que possamos sempre ter nos lábios, na ponta dos lábios, esta oração do rei Davi, no Salmo 56, versículo 3, que diz: quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a descansar os nossos medos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, por amor a Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conceda, a partir de hoje mesmo, o primeiro dia da semana, dias maravilhosos na presença de Cristo Jesus, o nosso bom Senhor e bom Salvador. Um abraço, fique com Deus. Amém.